Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 14. As explosões atômicas e os efeitos kármicos. Pergunta 272. Que poderíeis nos dizer sobre os efeitos que possam resultar para a humanidade terrena das explosões atômicas? Ramatiz. Assim que os técnicos siderais fizerem funcionar os refratores etéricos do mundo invisível sobre a crosta do vosso orbe, a energia que já está se corrompendo nas suas imediações astrais, obedecendo ao fenômeno do choque de retorno, incrustar-se-á nos agentes que a puseram em liberdade e nos que contribuíram, quer mental, quer fisicamente, para sua eclosão. A explosão atômica é portadora de poderosa energia que está sendo utilizada para fins controvertidos. Por isso, conforme a intensidade da ação provocada, dar-se-á a reação em sentido contrário. Sábios militares, políticos, confeccionadores, pesquisadores subvertidos, jornalistas, que alimentam pela imprensa a ideia destrutiva atômica, defensores, e outros comprometidos mental e moralmente, nas explosões atômicas, absorverão a carga deletéria na conformidade de sua atuação, mesmo que tenha sido de ordem psíquica. Sob o mecanismo kármico futuro, que calculamos num mínimo de 6.000 até 30.000 anos de purgação, esses infelizes terrícolas estarão funcionando como canais vivos, em cada reencarnação, para drenar o solo das toxinas e do deletério efeito do mau uso da energia nuclear. O corpo chagado, no porvir, sob a cruciante vertência do veneno letal, representará o fio terra no sacrifício carnal, de conduzir para o seio da natureza a energia que lhe foi violentada e aproveitada para fim ignóbil, qual seja o de romper os tecidos orgânicos das almas em aprendizado espiritual no vosso mundo. Pergunta 273. Poderíamos saber se as atuais explosões da bomba atômica já estão produzindo enfermidades estranhas? Alguns dos nossos sábios dizem que não. Ramatiz. É lamentável a ignorância do sábio terrícola com relação à verdadeira natureza do homem, visto que se situa exclusivamente no campo das energias orgânicas visíveis, e ignora que o poderio, a origem da forma, e a sua ação no mundo exterior, estão ligados ao delicadíssimo plano astroetérico que circunda e interpenetra o vosso orbe. Todas as reações que violentam o campo exterior da natureza terráquea, concomitantemente perturbam as agregações harmônicas das energias astrais e etéricas, que fundamentam a intimidade das configurações físicas. Sabem os espíritas que a ingestão de formicida, por um tresloucado, não só lhe destrói os tecidos orgânicos da laringe, esôfago e estômago, como faz também com que a formicida etérica astral, que é o duplo perfeito do corrosivo material, termine lesando o principal centro de forças dessas zonas do corpo etérico que, nesse caso, é o chakra laríngeo, o centro da palavra. Quando, no futuro, o suicida se reencarnar, a profunda lesão situada na laringe do perispírito dificultará a aglutinação das moléculas físicas naquela região etérica ofendida, culminando por formar no corpo de carne uma laringe deformada, fendida ou com profunda chaga, como fruto da violência praticada anteriormente. É preciso não esquecer que o perispírito pré-existe, e também sobrevive à dissolução da matéria, assemelhando-se a um negativo fotográfico que revela todos os detalhes, em cada nova encarnação do corpo físico. Em consequência, um acontecimento que ofenda voluntariamente o corpo etérico do ser humano, produzirá sempre os seus efeitos terríveis, embora o espírito demore 1000 anos para se reencarnar. A estultícia mental do cientista terrícola o faz ignorar que, ao violentar o campo físico do seu orbe, está produzindo lesões em certas zonas originárias no plano étero-astral e ofendendo os moldes etéricos dos reinos vegetal, mineral e animal. Assim, como a bomba atômica, ao estourar no vosso mundo exterior, produz consequências, que podeis avaliar pelos sentidos humanos e pelos estragos materiais. Também no lado de cá, na substância original etéreo-astral, no seu molde, ou no duplo etérico original, fica perturbada a delicadeza da aglutinação radiante, que é a fonte das energias responsáveis por uma vida regular na crosta do planeta que habitais.
Lesardes, portanto, os reinos da natureza e os seus moldes etéricos no invisível, é como se estragasseis a emulsão do negativo da chapa fotográfica, do que resultaria saírem deformadas as cópias a serem tiradas futuramente. Como decorrência dessa imprudência insana, certos tipos de hortaliças, legumes e frutas tornar-se-ão, em breve, corrosivas para a delicadeza do sistema endócrino e capazes de alterar o quimismo dos hormônios, favorecendo inesperados gigantismos e hipertrofias clamorosas. As alterações da cromatina seminal e a impossibilidade de os genes seguirem corretamente as linhas do biologismo humano produzirão criaturas anômalas, sob um duplo etérico deformado. Pergunta 274. Como poderíamos entender melhor que uma explosão atômica, no físico, repercute no plano astroetérico? Ramatiz. O átomo infinitesimal é composto de centros imponderáveis de atrações, como os íonios e eletrônios. No entanto, esses corpúsculos, que ainda são um quantum de matéria, possuem duplo etérico semelhantes à sua configuração material e ainda impregnados da energia astral. Cada elétron físico possui, portanto, a perfeita contraparte etéreo-astral, e que vem a ser um outro elétron, num subplano eletrônico. Uma vez que o átomo material é formado pela soma de elétrons e do núcleo, que por sua vez, também possuem os seus duplo-elétricos, é óbvio que há, no átomo físico, um outro átomo etérico. As moléculas físicas, como soma dos átomos etéreo-físicos, também se apresentam revestidas dos seus duplo-etéricos, e as células que se formam da composição das moléculas, seguem a mesma disposição fundamental, com as suas contrapartes, etéreo-físicas. Em consequência do que acima expomos, o homem físico é uma cópia, uma reprodução ou a revelação exata, no mundo exterior, de um outro homem etéreo-astral, invisível, que compreende a soma de células, moléculas, átomos e elétrons fisioetéricos. É por isso que ocorre o fenômeno que já conheceis, de muitos pacientes continuarem a sentir dores em uma perna já amputada, pois o cirurgião que amputou a parte material, não pôde nem poderia amputar a perna etérica. Noutros casos, após a amputação da mão atacada pelo câncer, a energia cancerígena caminha pelo molde etérico do enfermo, e embora se façam novas e sucessivas intervenções, materializa-se novamente na sequência do braço, e vai dali para diante. A bala escaldante, que penetra o cérebro, ou o coração do suicida, estraçalha na mesma zona a tessitura etérica, pois que a bala material é um corpo revestido também do duplo etérico, que é a figura exata de outra bala, que prejudica o seu plano correspondente. Os reinos animal, vegetal e mineral são configurações visíveis dos mesmos reinos etéreo-astrais, e que sobrevivem mesmo após a dissolução da forma material, assim como sobreexiste a perna etérica do paciente, que sofreu amputação da contraparte física da mesma. Daí a razão, porque a bomba atômica desata uma ação em cadeia, no plano físico, e também, uma outra que é sua perfeita reprodução, no mundo astral, pois há outra bomba etérica explodindo no mesmo tempo, em outros reinos etéricos que são, por sua vez, cópias do mundo físico. Aliás, muitos anos antes de Jesus, o profeta Isaías já previa o presente momento de alucinação e estupidez humana, com o mau uso das energias que foram corporificadas para o bem, quando predisse, capítulo 24, versículos 5 e 6. E ficou a terra infeccionada pelos seus habitadores, porque transgrediram as leis e mudaram o direito, rompendo a aliança eterna. Está clara a previsão do que vem acontecendo, quando o profeta se refere ao rompimento da aliança do homem para com o Criador, pretendendo, com as explosões da bomba atômica, violentar a matriz etérica da Terra, para destruir a criação. Adiante, Isaías denuncia as consequências terríveis e as expiações kármicas, que resultarão dessa ignomínia dos homens, quando profetiza. Por esta coisa, a maldição devorará a terra, e pecarão os habitantes dela. E por isso, enfatuar-se-ão os seus cultores, e serão deixados poucos homens. No seu dizer, os sábios enfatuar-se-ão, envaidecidos com seus poderes atômicos, em consequência dos quais serão deixados poucos homens na terra. Na realidade, apenas um terço da humanidade. Pergunta 275. E por causa de um grupo de cientistas ou de políticos imprudentes,
toda a humanidade deverá sofrer as consequências kármicas da bomba atômica? Cremos que a maioria da humanidade repugna essa loucura dos seus dirigentes. Ramatiz. A bomba atômica é apenas um produto do espírito de guerra permanente, que existe entre os homens, é um efeito, e não uma causa. Esse espírito belicoso não se revela apenas no sábio, no militar ou no político desavisado, pois estes, muitas vezes, estão dominados pelo férreo dever de salvar a sua pátria. É o conjunto humano do vosso orbe que contribui para manter latente a vida dessas energias mortíferas, criando-as como uma necessidade, devido à insegurança interior de cada país. Não importa que seja agora a bomba atômica a causar destruições, quando já o foram a dinamite, o canhão, o barco, o avião fratricida, e será futuramente outra qualquer energia perigosa. O que importa sim, é extinguir a dose de vitalidade com que cada um alimenta esse duende tenebroso, que é o espírito latente de guerra. Há tanto ódio entre os países, raças, povos, religiões, políticos, correligionários, profissões e classes, como entre vizinhos, esposos, filhos, pais e indivíduos isolados. A guerra está no próprio homem, pois aquele que não sabe o que quer não pode estar em paz nem consigo mesmo, é um guerreiro em potencial. Se a natureza divina, superior e angélica, do homem, ainda não venceu a demoníaca, inferior e animalizada, como existir no mundo a paz que ainda não existe no indivíduo? Não havendo paz nem mesmo às vossas mesas de refeições e entre a própria família, como quereis vos considerar distantes das responsabilidades pela bomba atômica? Se pudéssemos roubar-vos a bomba atômica, vós a substituiríeis por outra arma, talvez ainda mais tenebrosa. Quereis a paz? Não a conseguireis com palavrório, nem com brados estentóricos, nem tampouco por conclamações à hora certa. Segue o Cristo. Ele é que vos dará a verdadeira paz, quando aceitardes o seu reino interior, onde os tesouros não são roídos pelas traças nem corroídos pela ferrugem, e onde o homem se salva perdendo a vida. Pergunta 276. Dissestes, há pouco, que a energia cancerígena caminha pelo molde etérico do enfermo, materializando-se em outros membros. Como se trata de um assunto palpitante para a época que atravessamos, podeis nos dizer também alguma coisa sobre o karma do câncer? Ramatiz. O assunto foge demasiadamente ao conteúdo do que foi previsto para esta obra, que pretendemos situar apenas nas fronteiras do tema. O fim dos tempos. Em seguida ao término destas comunicações, iniciaremos, pelo mesmo sensitivo, uma exposição sobre a existência do câncer, com detalhes do seu engendramento kármico, mostrando os resultados benéficos que advêm para aqueles que o sofrem, relacionados com a sua libertação etéreo-astral desejada há tantos milênios. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 15, intitulado A Verticalização do Eixo da Terra. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.